Olá, meus amigos, minhas amigas, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E hoje aqui nos encontramos para atendermos a mais um compromisso pré-agendado, hoje com o Centro Espírita Divino Amigo, que fica localizado em Uberlândia, estado de Minas Gerais. E para aqueles que não me conhecem, me chamo Vanildo Soares Siqueira, residente em Goiânia, trabalhador da Seara Espírita, humilde trabalhador da Seara de Jesus. Então estamos falando diretamente de Goiânia, capital do estado de Goiás, para todos os companheiros, frequentadores ou não, trabalhadores, simpatizantes da doutrina espírita, do Centro Espírita Divino Amigo, em Uberlândia, Minas Gerais. Então, aqui mesmo a distância de Goiânia para Uberlândia, falando para todo o Brasil, para todo o mundo, já que o acesso em todos os pontos da Terra, onde tiver um sinal de internet, onde tiver uma rede social pela qual nós estamos falando, do Facebook, é possível nos ouvir e nos ver. Muito obrigado a todos e sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. É com uma satisfação enorme, uma satisfação imensa que aqui nos encontramos para atendermos a mais este compromisso pré-agendado, para mais esta palestra pública online. E hoje falaremos acerca da prece. A prece segundo Jesus e André Luiz. Mas antes de iniciarmos as nossas reflexões, enquanto os companheiros vão chegando e se conectando aqui na página do Facebook do Centro Espírita Divino Amigo, ouviremos uma música para a nossa harmonização, início de nossa harmonização. Elizabeth Lacerda cantará para nós. Após a música, faremos a leitura de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria. Na sequência, faremos a prece de abertura e logo após as nossas reflexões. Então ouviremos agora Elizabeth Lacerda. Muito obrigado pela presença de todos. Receba o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Acredite, estou Mais uma vez, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo. Muito obrigado pela presença de todos. Quero aqui abraçar fraternalmente a todos os companheiros e companheiras de jornada. Em especial aqui abraçar todos em nome da nossa companheira Maria Goretti, quem nos fez o convite, e agradecemos imensamente a ela e a nossa irmã Nedina pela oportunidade que me foi concedida de aqui nos encontrarmos juntos para este trabalho com o Senhor Jesus na semeadura do Evangelho. Faremos agora a leitura de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, a mensagem de número 71, onde Pastorino anotou o seguinte: o mundo está cheio de luz divina. Procure percebê-la e sentir em si as irradiações benéficas que se derramam sobre todas as criaturas, aproveitando ao máximo o conforto que isto lhe trará ao espírito, harmonização, equilíbrio através da prece constante, conforme nos fala aqui Pastorino, procurar sentir
esta luz divina que se encontra em todos os ambientes do universo. E ele na sequência diz: olhe tudo com os olhos de bondade e alegria, ou seja, olhe tudo com os olhos do coração. E ele encerra esta belíssima mensagem nos dizendo: busque descobrir a luz que brilha dentro de você e dentro de todas as criaturas, embora muitas vezes esteja ela recoberta por grossa camada de defeitos. Mesmo que esteja coberta por uma grossa camada de defeitos, é preciso que nós descubramos a luz que existe em nós, conforme nos fala Jesus: brilhe a vossa luz. Então, neste momento, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos carnais para abrirmos um tanto mais a nossa visão espiritual, agradecendo a Jesus por mais este momento, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor, em especial pelo dom da vida. Agradecer aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E queremos pedir neste momento, de uma forma muitíssimo especial, por todos os nossos irmãos trabalhadores da saúde, que continuam lutando bravamente para salvar vidas, que todos possam receber o amparo, a proteção, a assistência, bem como seus familiares, e também rogamos por todos aqueles que se encontram doentes, não apenas pela pandemia do novo coronavírus, mas por qualquer outra enfermidade, possam receber a visita dos trabalhadores de Jesus, em nome do Cristo, em nome de Bezerra de Menezes, em nome de Eurípides Barçanufo e tantos outros abnegados trabalhadores. Que todos nós, neste momento, possamos receber o amparo, a proteção, a assistência de que estejamos necessitando. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo. Então, hoje, como falamos lá no início, aqui nos encontramos para atendermos a mais este compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Divino Amigo de Uberlândia, Minas Gerais. E estamos muito felizes por mais esta oportunidade da semeadura do Evangelho de Jesus. Então, hoje, falaremos acerca da prece. A prece segundo Jesus e segundo André Luiz. Então, buscamos algumas informações no Evangelho do Cristo, quando ele nos ensina a orar. Buscamos também nas obras complementares, no Evangelho segundo o Espiritismo, em O Livro dos Espíritos, e também na obra de André Luiz, onde nos fala de uma forma muito bela sobre a prece, em especial no livro Entre a Terra e o Céu, e também no livro Os Mensageiros. Então aqui começamos as nossas reflexões, como sempre, com palavras de Jesus. Então Jesus, certa feita, conversando com os seus discípulos, falou sobre a prece, bem como, na sequência, quando ele falou sobre a prece, ele recitou, deixando para nós a mais bela oração, a mais bela prece, a mais completa prece, que é o Pai Nosso, ao mesmo tempo, a mais sucinta prece que nós conhecemos. Então aqui Jesus nos diz o seguinte, conforme a anotação de Mateus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, começando aqui no versículo 5. Então Jesus disse aos seus discípulos e a todos nós, a voz de Jesus continua ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, ecoando na nossa mente. Então Jesus diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar, pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas para se mostrarem aos homens. Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Então aqui Jesus, nestas palavras, usa de simbologias quando ele fala para não orarmos nas esquinas das ruas, para nos demonstrarmos ou demonstrarmos aos homens que sabemos orar. Aqui Jesus nos fala
sobre um quarto interno que precisamos, quando formos orar, entrarmos para um quarto interno e orarmos em segredo ao Pai. Mas aqui Jesus, quando fala deste quarto, Jesus não está dizendo que precisamos ter em nossa residência um quartinho reservado para as nossas orações. Todas as vezes que precisarmos ou sentirmos a necessidade de orarmos, nós temos que entrar, buscarmos este quarto e entrar para ele, fechar a porta e orar em segredo ao Pai. Não, Jesus não está falando deste quarto físico. Jesus está falando da nossa consciência, Jesus está falando do nosso coração. Orarmos em segredo. Não precisamos ficar bradando aos quatro ventos as nossas preces. Nós podemos perfeitamente estarmos aqui conversando como nós nos encontramos aqui neste momento e ao mesmo tempo orando ao Pai em segredo, sem que ninguém saiba das minhas preces ao Pai, agradecendo e rogando o amparo, a proteção. Então é por isso que Jesus nos fala desta oração em segredo ao Pai e ainda nos diz: orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Então aqui Jesus nos fala que em nossas preces não precisamos de palavreado excessivo, não precisamos de preces longas como se fôssemos cansar Deus, vencer Deus pelo excesso de palavra. Não, de forma alguma. Oremos de forma sucinta, conforme ele exemplificou na sequência. Porque Jesus não entrou em contradição, ele não deixou na sequência uma prece longa, como nós conhecemos o Pai Nosso. E aqui encerra Mateus dizendo o seguinte: assim não vos assemelheis a eles, ou seja, aos gentios, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de pedirdes a Ele. Aí você pode questionar, então por que eu preciso orar se Deus sabe antes que eu peça, Ele sabe das minhas necessidades? Sem sombra de dúvida que orar é um ato de humildade, é nós nos postarmos humildemente perante Deus, reconhecendo as nossas mazelas, reconhecendo as nossas fraquezas e pedindo Deus, não para que Ele tire o fardo das nossas costas, dos nossos ombros, mas que Ele nos dê a sabedoria, a inteligência, ao mesmo tempo nos dê também aquela paciência, aquela abnegação para irmos adiante, aprendendo constantemente com os nossos erros e com os erros dos outros, em especial, não criticando, não caluniando ninguém, mas agindo constantemente no bem e para o bem. E em falando em prece, buscamos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27º, quando nos fala sobre a qualidade da prece. Então os Espíritos Amigos, no item 4 do capítulo 27º, nos disse o seguinte sobre a qualidade da prece, sobre estas palavras de Jesus que acabamos de ler. Então eles nos dizem o seguinte: as qualidades da prece, como está a qualidade ou como estão as qualidades das nossas preces? Será que as nossas preces estão verdadeiramente com uma qualidade, conforme os Espíritos Amigos nos falam aqui no item 4? Porque eles nos dizem que a qualidade da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando Jesus disse: quando orardes, diz ele, ou seja, diz Jesus, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não se preocupeis, não nos preocupeis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. É pela sinceridade, não é pela multiplicidade. E aí eles dizem ainda, repetindo as palavras de Jesus antes de orar: se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, conforme está lá no Pai Nosso. Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os meus companheiros de jornada. Quando nós fazemos isto, quando nós falamos, repetimos esta frase lá no Pai Nosso, nós estamos assumindo um compromisso para com Deus e para com o nosso semelhante. E aí nos dizem ainda os Espíritos Amigos, repetindo as palavras de Jesus, agora a anotação de Marcos: porque a prece não será agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento
contrário à caridade. Então assim nos falou Jesus sobre a prece. É preciso que purifiquemos o nosso coração. Aí você pode questionar, mas espera aí, eu só vou orar quando eu estiver com um coração puro? Não, de forma alguma. Nós precisamos orar constantemente, nos mantermos em prece, conforme Jesus nos fala, vigiai e orai constantemente para não cairdes em tentação, irmos trabalhando constantemente para alcançarmos esta pureza de coração, esta pureza de espírito, conforme Jesus também nos disse no Sermão do Monte, lá nas bem-aventuranças. E aqui chegamos nas palavras de André Luiz, na verdade anotações de André Luiz, mas são palavras do ministro Clarencio, em uma reunião no mundo espiritual, em um ministério do nosso lar, quando ele falou sobre a prece. Então o ministro Clarencio nos fala da seguinte maneira, e André Luiz anota: todo desejo, ele falando da prece, todo desejo é manancial de poder. E aí ele faz uma comparação da prece com a natureza e com o sol. Então, Clarencio, o ministro Clarencio, nos fala desta forma, que todo desejo é manancial de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Mas todo petitório reclama quem ouça. Alguém questionou Clarencio, mas todo petitório, toda oração reclama alguém que ouça e que atenda? Será que todas as nossas preces, elas são direcionadas para o alto? E será que existe alguém que vai ouvir esta nossa prece, ouvir simbolicamente falando, já que são vibrações energéticas? Será que alguém vai ouvir e vai nos atender? Será que vem em nosso socorro? Este foi o questionamento de alguém a Clarencio. E ainda tem um outro questionamento: quem teria respondido aos rogos sem palavras da planta? Então aqui fez um questionamento em relação à prece e em relação à planta, que ele colocou anteriormente, Clarencio, sobre fazendo esta comparação, a planta com a oração. E aí Clarencio começa a nos responder da seguinte maneira: a lei como representação de nosso Pai Celestial, esta lei infalível das vibrações, manifesta-se a tudo e a todos, através dos múltiplos agentes que a servem. E aí na sequência, Clarencio nos diz o seguinte: no caso a que nos reportamos, ou seja, da planta, quem é que atende às rogativas da planta com aquela necessidade de crescer constantemente, ficar robusta e produzir frutos? Então Clarencio nos diz que quem atende a essas rogativas da planta sem palavras, porque são rogativas sem palavras, é o sol. O sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que se propunha atingir. Então ele nos fala que o sol sustenta as rogativas, atende às rogativas da planta ou das plantas, comparando o sol com as nossas preces. Então alguém no mundo espiritual, uma infinidade de companheiros no mundo espiritual, que já se encontram em condições de atender às nossas rogativas, aqueles emissários de Deus ou ministros de Deus, ministros de Jesus, eles estão ali apostos para nos auxiliarem. E aí Clarencio diz na sequência sobre a prece, o atendimento das preces. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atende às criaturas. Então aqui Clarencio deixa claro que quem atende às nossas preces não é Deus. Não é Deus diretamente quem atende às nossas preces. Não é Deus que vem em nosso socorro para nos atender. Então ele nos diz que em nome de Deus, com a autorização, com a permissão de Deus, atendendo a esta lei divina das vibrações, do amor, da fraternidade, da misericórdia, em nome de Deus, as criaturas, atende às criaturas. Aquelas criaturas que já se encontram em condições de nos auxiliar,
elas vêm em nosso socorro com a permissão do Pai. E aí nos diz Clarencio, assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, então ele faz mais uma comparação, os transformadores de energia e em relação à nossa prece, ou seja, estes companheiros que se encontram no mundo espiritual são esses transformadores de energia. Aí ele diz, temos igualmente em todos os domínios do universo. Então ele fala que estes companheiros estão distribuídos em todos os quadrantes do universo, que são transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. Então esses companheiros são esses transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. E aí buscamos, lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 28º, que é aquela coletânea de preces, quando os Espíritos amigos nos falam sobre a prece. Então eles nos dizem de uma forma rápida, da seguinte maneira, que os Espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Ou seja, a forma de orar não é nada. Ou seja, aquela forma onde nós colocamos uma belíssima tela, conforme eles nos dizem, nesta comparação não é nada. O importante é a tela, não a moldura que está ali sustentando aquela tela. Ou seja, não é a posição que eu me encontro fisicamente que vai ser levada em consideração se a minha prece será atendida ou não, se eu estou de joelhos ou não, se eu estou deitado, se eu estou em pé. Não é postura, conforme nos dizem os Espíritos amigos, não é uma postura de corpo físico, mas sim uma postura de alma. Isto é que será levado e que é levado em consideração constantemente, conforme nos dizem os Espíritos amigos, que a forma não é nada. O pensamento é tudo. E aí eles chamam a atenção, orai, cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca, ou seja, o modo que mais toca a cada um de nós. E aí eles acrescentam que um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Então é por isso que Clarencio já falou, os demais espíritos amigos constantemente nos falam que o que vale é o pensamento, não são as palavras. Um muito obrigado, dito mentalmente e verdadeiro, vale muito mais que uma prece longa. E aí eles acrescentam que os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces, quando as dão é para fixar as ideias. Então, essa coletânea de preces que nós temos no capítulo 28º de O Evangelho segundo o Espiritismo não é uma fórmula que os Espíritos amigos nos trouxeram, mas apenas para fixar ideias àqueles companheiros que ainda não têm condições de fazer uma prece, um roteiro para auxiliar. E aí eles nos dizem na sequência que a principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, ou seja, sucinta, curta, direta, aquele papo direto com Deus. Não precisamos, conforme nos dizem no linguajar popular, o que falamos no linguajar popular, ficarmos rodeando, ficarmos com palavras excessivas, com fraseologia excessiva, mas sim sermos diretos, concisos, ou seja, a clareza, a simplicidade e a concisão, sem fraseologia inútil, sem luxo, que não são senão enfeites de brilho falso. Do que adianta em minha prece eu ficar usando palavras bonitas, frases rebuscadas, frases bem feitas, às vezes copiando outros companheiros que usam corretamente, de forma impecável, a nossa língua portuguesa, se aquilo tudo é apenas da boca para fora? Vale muito mais uma prece de um matuto que é dita ou que seja dita pelo coração, com palavras todas erradas ou a maioria erradas, com frases que não combinam, sem a combinação perfeita da nossa língua portuguesa, mas que são palavras, que são frases que nascem do coração.
Às vezes nós ouvimos e até criticamos, pô, mas o fulano não sabe nem fazer uma prece. Por que ele está fazendo uma prece aqui em público se ele nem sabe fazer uma prece? E quem garante que aquela prece que ele está fazendo não seja muito mais verdadeira que a prece que outro ou que eu mesmo faça? Então nos dizem os espíritos amigos que cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, movimentar uma fibra. Então não precisa palavra que não tenha uma importância, que não revele uma ideia, que não movimente uma fibra do nosso coração, da nossa consciência. Aí eles dizem, numa palavra, deve fazer refletir. E aí eles encerram aqui o ponto que selecionamos dizendo, só com essa condição, ou seja, clareza, simplicidade e concisão, a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não é senão ruído. Um símbolo, conforme nos fala o apóstolo Paulo. Aquele símbolo redundante que vai fazer apenas barulho, mas que não vai alcançar o seu objetivo. Vede também com que ar de distração e volubilidade elas são ditas na maioria das vezes. Então aqui eles falam que na maioria das vezes as nossas preces são apenas barulhos dos lábios, mas que não brotam do coração. E aí voltamos às palavras do ministro Clarencio, aqui no capítulo 1 do livro Entre a Terra e o Céu, anotações de André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, onde Clarencio nos diz ainda o seguinte sobre a prece. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso, ou seja, de Deus. Todas as correntes centrais de energia partem de Deus. Aquele chamado fluido cósmico universal, que dentro da doutrina espírita nós até abreviamos para FCU, ou seja, então a origem de tudo é este fluido cósmico universal que partem do Todo-Poderoso, que é este influxo, ou esta abundância que vem em jorros, em abundância, transubstanciadas de maneira infinita. E aí ele acrescenta, da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, através de seres incontáveis escalonados em todos os tons do instinto. Então aqui ele fala que levar e trazer essas energias, desde a mais trevosa àquela suprema luz, tem esses companheiros que fazem este trabalho constantemente. Aí ele fala que da inteligência, da razão, da humanidade, da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram. Então tudo isto é trabalho realizado pelos mensageiros de Deus, que estão em condições e com aquela disposição constante em auxiliar as outras criaturas. E aí Clarencio nos diz ainda o seguinte, cada degrau da vida está superlotada por milhões de criaturas. Aí ele lembra aquela simbologia da escada de Jacó, da terra até o céu. E aí eles nos dizem ainda que a prece, qualquer que ela seja, é ação provocando reação que lhe corresponde. Ação provocando reação que lhe corresponde. Qualquer prece. E como os espíritos amigos nos dizem que não existe uma prece que fique sem resposta. Todas elas são respondidas com mais ou menos tempo. E o espírito Miramês, ele nos fala que existem preces tão complicadas, pedidos tão complicados que nós fazemos em nossas preces, que podem levar até séculos para serem atendidas, mas todas são atendidas, nenhuma ficam sem resposta, conforme nos fala André Luiz. E ainda nos diz Clarencio que, conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos. Então aqui ele nos lembra que, conforme a natureza da prece,
e conforme também aquele que está orando, aquela questão de ser realmente uma prece verdadeira, a prece ela pode se elevar ou ficar ali na região onde ela foi formulada. Conforme os espíritos amigos usam de uma simbologia que, na maioria das vezes, as nossas preces, elas não têm condições de atravessar o teto da nossa casa. Então aqui ela fica ali naquela região, não que ela não seja ouvida por alguém, vibratoriamente falando. E aí ele nos diz, recebendo a resposta imediata ou remota, seja, resposta imediata ou então de uma forma bem demorada, segundo as finalidades a que destina. Então aqui, já que ele falou de recebendo a resposta imediata ou remota, segundo a finalidade a que destina, vamos abrir aqui um parêntese para complementarmos, quem somos nós para complementarmos Clarencio e André Luiz, mas apenas para acrescentarmos informações por Bezerra de Menezes. Aqui são palavras de Bezerra de Menezes que se encontram na terceira parte do livro Dramas da Obsessão, através da mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, através de Bezerra de Menezes. Então Bezerra de Menezes nos relata aqui nesta parte terceira, já bem mais no final do livro, uma belíssima história, onde ele nos fala que lá pelos idos do ano de 1910, ele estava no mundo espiritual, ou seja, ele já tinha 10 anos de desencarnado, já que ele desencarnou em 1900, Bezerra de Menezes. Ele estava em uma reunião no mundo espiritual, uma reunião de agradecimento ali em prece, agradecendo ao Pai Criador. Quando ele recebeu uma vibração muito forte, que ele não sabia perfeitamente de quem, mas era uma ordem que ele viesse à Terra urgentemente para atender um pedido de uma companheira por nome Sara ou Sarita, conforme Bezerra nota, para os íntimos, ela era conhecida por Sarita, que fazia uma rogativa por sua melhor amiga, por nome Angelita, que estava em trabalho de parto de uma forma muito difícil. Então Bezerra de Menezes recebe aquela ordem e ele narra que ele interrompe a sua reunião no mundo espiritual e vem continuar a sua reunião de agradecimento ao Pai, trabalhando por aqueles mais necessitados, porque agradecer a Deus verdadeiramente, orar verdadeiramente a Deus, é trabalharmos, é atendermos a estas rogativas. Então Bezerra de Menezes nos relata neste belíssimo relato, que é bastante longo, mas abreviando para exemplificar essa resposta imediata ou remota que Clarencio nos diz, que quando ele chegou no endereço que aquela vibração passou para ele chegou no endereço, a criatura que fez aquela prece, Sarita, ela ainda estava de joelhos. Tal foi a rapidez que Bezerra de Menezes atendeu aquela ordem. E aquela ordem, ele também pôde entender naquela ordem que era um pedido que estava sendo feito aqui na Terra, direcionado a Santo Antônio de Pádua. Mas que Santo Antônio de Pádua não poderia atender pessoalmente e por isso estava pedindo a Bezerra de Menezes, que tinha sido médico aqui na Terra, para que ele atendesse. E só quando ele chegou naquele endereço e encontrou Sarita de joelhos agradecendo a Deus ainda, porque ela tinha certeza que seria atendida, Bezerra de Menezes soube que aquela ordem, que não teve como ele recusar, ou seja, que não teve como ele não atender, porque era uma ordem de um espírito altamente superior a ele, segundo relatos dele mesmo, é que ele ficou sabendo que aquela ordem tinha partido do próprio Santo Antônio de Pádua. Bezerra, vá e atenda. Ele simplesmente obedeceu, veio como um raio, conforme ele relata, porque ele encontrou aquela que estava pedindo, por intercessão da sua amiga Angelita, ela ainda estava de joelhos, porque ela orava desse jeito, porque ela era católica. E Bezerra de Menezes nos fala que não é pelo fato de ser da religião tal ou tal, mas se a prece é verdadeira, todas são atendidas, e por isso ele veio, porque era uma oração
que partia de um coração puro, que partia de uma verdadeira cristã, que a prece realmente partia daquela mente fervorosa e que tinha certeza que Santo Antônio de Pádua jamais deixaria de atender a sua rogativa. Então, todos os companheiros que tiverem condições de ter acesso ao livro Dramas da Obsessão, busquem lá na terceira parte deste livro, que tem como título esta mensagem, este relato de Bezerra de Menezes tem como título A Severidade da Lei. É um belíssimo relato onde ele posiciona cada criatura dentro de uma história remota no passado e traz para a atualidade porquê daquele drama todo. Então fechamos aqui o parêntese com este belíssimo relato de Bezerra de Menezes sobre o atendimento de uma prece e voltamos às palavras de Clarencio, quando ele nos diz o seguinte: que desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobreceram. Igual este relato que acabei de fazer de Bezerra de Menezes, que foram impulsos de expressão muito mais nobres, recebeu um atendimento diretamente de um espírito nobre como Bezerra de Menezes por ordem de Santo Antônio de Pádua. E aí ela acrescenta ainda que ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Então aqui ele faz 3 classificações: aqueles desejos banais, aqueles impulsos de expressão algo mais nobre e aqueles ideais superiores. E aí ele acrescenta que cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência vibratória. Porque para o mundo espiritual, o que vale verdadeiramente não são as palavras verbalizadas, mas a vibração do coração, conforme ele nos diz aqui. Cada prece tem, ou tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. Então estamos cercados, próximos ou distantes, dessas inteligências capazes de receber, de sentirem as nossas vibrações, assim como ocorreu com Bezerra de Menezes, através de Santo Antônio de Pádua, que bem mais alto, simbolicamente falando, Santo Antônio de Pádua recebeu diretamente aquelas vibrações de Sarita e ordenou a Bezerra de Menezes também através da mente, através das vibrações do amor, que ele viesse atender pessoalmente as rogativas daquela companheira. E aí nos diz ainda Clarencio: sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus em diversas idades e posições. E aí ele acrescenta que no reino espiritual compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Então os princípios da herança também funcionam no mundo espiritual. E aí alguém questiona a Clarencio se aquele que tem uma intenção de fazer o mal, se isso também é uma prece. E aí ele dá uma explicação separando a prece destas rogativas para o mal. Que as rogativas para o mal, elas não podem ser classificadas, apesar de ser também uma prece, mas ele pede para separar as rogativas para o mal, as vibrações para o mal, como sendo simplesmente uma invocação, que a prece verdadeiramente é para o bem. E ele acrescenta: através dos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes descemos às desvariadas vibrações da cólera ou do vício, e de semelhante posição é possível cairmos no enredado poço do crime. E aí ele diz na sequência, já estamos quase encerrando as nossas reflexões, ele nos diz ainda: analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho
que nos é dado percorrer. Então é preciso, conforme nos fala Jesus, nos falam os espíritos amigos, nos falam, e nós encontramos isto vastamente na doutrina espírita, é preciso fazer boas escolhas, é preciso semear a boa semente. E aí Clarencio diz que seremos devedores dela, ou seja, devedores das nossas escolhas pelo que houvermos recebido. Seja recebido uma resposta do bem, ou se tivermos vibrado no mal, conforme nos diz André Luiz na obra Os Mensageiros, no livro Os Mensageiros, que da mesma forma que existem os companheiros que atendem às nossas rogativas para o bem, também existem aqueles ignorantes como nós, que estão prontos para nos atender nas nossas rogativas para o mal. E conforme nos diz Clarencio, seja para o bem ou seja para o mal, seremos devedores, nos ligaremos a estes companheiros. E aí ele diz ainda, estamos convictos, porém, de que o mal é sempre um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram, qual se fora um quisto de curta ou longa duração. E aí, Clarencio encerra as suas anotações neste capítulo 1, dizendo o seguinte, que todos somos senhores de nossas criações. Ou seja, todos nós somos responsáveis e responsabilizados pelas nossas criações mentais, sejam equilibradas ou desequilibradas. Todos somos e seremos responsabilizados. É a lei da semeadura, é a lei de Deus que funciona constantemente em todos os pontos do universo. E aí ele diz, e ao mesmo tempo, delas escravos infortunados ou felizes tutelados. Então seremos escravos se fizermos más escolhas. Seremos felizes tutelados se fizermos boas escolhas. E aí ele diz, pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é princípio divino a que ninguém poderá fugir. Conforme nos diz aqui a nossa companheira Maria Goretti, a prece feita do coração nos fortalece e nos ajuda a superar as nossas dificuldades. Sim, sem sombra de dúvida. Não é pelo fato de estarmos orando que as nossas dificuldades serão resolvidas, mas receberemos esse influxo magnético de forças para seguirmos adiante e solucionarmos os nossos problemas. Então, Clarencio nos lembra que a responsabilidade é nossa. Ninguém poderá fugir à lei. E no capítulo 2, apenas como lembrete, apenas uma frase que nós destacamos aqui no capítulo 2 deste livro, Entre a Terra e o Céu, Clarencio nos fala sobre uma prece que ele dá o nome de refratada. Peraí, mas o que é uma prece refratada? E aí ele diz que a prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Então, neste ponto, Clarencio, que é a situação que nós direcionamos, assim como aconteceu com Gênesis, nós direcionamos a nossa prece, nós direcionamos o nosso petitório a alguém no mundo espiritual, e este alguém, que em muitas situações nós damos até nome, ele não tem condições, por algum motivo, de nos atender pessoalmente. Essa prece é desviada para outro companheiro. Como aconteceu com Menezes, a prece foi desviada através de um comando de Santo Antônio de Pádua e ele veio atender pessoalmente. E aqui neste caso, Clarencio relata a história que encaixa nessa prece refratada, a prece feita por uma jovem por nome Evelina, que amava a sua madrasta, que se chamava Zulmira.
e ela rogava, que já que ela amava também a sua mãe, que havia desencarnado há algum tempo, e o seu pai Amaro havia contraído novas núpcias com Zulmira, então ela rogava à sua mãe, já que Zulmira estava doente e ela não queria perder a sua segunda mãe, ela rogava à sua mãe, Odila, que auxiliasse Zulmira. Mas só que ela não sabia que a sua segunda mãe, Zulmira, estava altamente adoentada devido a um processo terrível de obsessão que era comandado diretamente por sua mãe, Odila. Então ela pedia à sua mãe que atendesse Zulmira, mas só que a causa da doença de Zulmira era a sua própria mãe, o espírito da sua mãe desencarnado, ou seja, fora do corpo físico. Então aquela rogativa verdadeira em que ela direcionava o pedido à mãe tocou o mundo espiritual em algum ponto do universo que vieram atender a sua rogativa, para atender em primeiro lugar a sua mãe Odila, socorrê-la e esclarecê-la a tal ponto de ela aceitar Zulmira como a segunda esposa de Amaro, que ela não aceitava de forma alguma, e passar daquela condição de obsessora a defensora da família, um espírito familiar que passou a cuidar daquela família depois deste tratamento que ela recebeu no mundo espiritual e esclarecimento. E apenas antes de encerrarmos, para que todos possam buscar mais esclarecimentos acerca da prece, além de tudo que falamos aqui, das obras que citamos, é importante que estudemos o livro todo, Entre a Terra e o Céu, a obra completa de André Luiz, que é uma obra belíssima, inesgotável para nós nesta existência. Lembramos aqui as questões do Livro dos Espíritos que Kardec dedicou para o estudo da prece, começando na questão 658, 659 e seguintes, onde ele nos fala sobre a prece. E também encontramos vastíssimo material sobre a prece no capítulo 25 do livro Os Mensageiros, que são palavras do instrutor Aniceto, onde ele fala sobre a influenciação mental, sobre esse direcionamento das energias, que ele nos fala que a prece é o mais poderoso influxo magnético que se conhece no universo. Então, que possamos estudar e internalizar estas boas energias e aprendermos a utilizar estas boas energias para a nossa própria transformação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos esses companheiros e companheiras de jornada que perseverantemente permaneceram nesta sala virtual, estas dezenas de companheiros que permaneceram nesta sala virtual para refletirmos juntos acerca da prece. Agradecemos imensamente em nome destas companheiras e companheiros do Centro Espírita Divino Amigo de Uberlândia, Minas Gerais, por mais esta oportunidade que foi concedida a este humilde trabalhador do Cristo. Um abraço fraternal e de incomensurável gratidão pela oportunidade do aprendizado. Não estivemos aqui para dar aula para ninguém acerca da prece. Estamos todos em sala de aula, estamos todos em aprendizado. Uns já naquela condição de facilitador, não de professor, mas de facilitador, aprendendo também constantemente. Vamos neste momento, mais uma vez, fecharmos os nossos olhos carnais, agora para agradecermos. Agradecermos a Jesus de Nazaré por mais este belíssimo momento que nos foi concedido como oportunidade de reflexão acerca dos seus ensinamentos de amor. Agradecermos aos Espíritos amigos que, em nome de Deus, com a autorização do Pai de infinita bondade, nos assistiram durante todo este período de reflexões, cada um nos seus ambientes, em seus lares, já que estamos ainda enfrentando as consequências causadas pela pandemia do novo coronavírus, que estes companheiros que nos assistem possam continuar nos assistindo e que possamos nos fazer merecedores dessa assistência, deste amparo, desta proteção. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, e Te rogamos simplesmente
por aqueles que se encontram em maiores necessidades do que nós, em qualquer ponto da terra, que todos possam receber, e também no mundo espiritual, a assistência de que estejam necessitados. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Um forte abraço fraternal e, como falamos, de incomensurável gratidão por mais esta oportunidade. E se estas reflexões lhe tocou alguma fibra do teu coração, e se você quiser fazer e estiver disposto a fazer uma caridade para com o Evangelho de Jesus, para com a doutrina espírita, faça a semeadura, passe adiante. Não é uma propaganda da minha fala, não, de forma alguma, mas uma semeadura do Evangelho de Jesus. Gratidão e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir, e que possamos fazer esforços constantemente para seguirmos as pegadas do Mestre de Nazaré.